Fala galera, beleza? Faz tempo que a gente não tem uma aula de desenho aqui, de ensinar a desenhar, então vamos fazer esse vídeo aqui na data de hoje. Nada melhor porque afinal hoje é dia do desenhista. Vou tentar fazer com mais frequência todos os tipos de vídeos que eu costumo fazer aqui no canal, porque eu tô começando agora também, tem dia que não dá pra fazer os vídeos como eu quero, não tem um dia certo pra lascar o vídeo aí no YouTube, mas vamos tentar fazer as coisas da maneira certa. Roda a vinheta e vem comigo pra gente acompanhar tudo que pode ser feito agora nessa segunda aula. Na última aula que a gente teve, eu falei com vocês sobre a memória muscular. A memória muscular é aquele fato que quanto mais você age, você faz algum tipo de ação, o seu corpo acaba adquirindo um tipo de memória onde ele consegue fazer aquilo com mais facilidade. Não é diferente com o desenho, não é diferente com a pintura. Então, para esse próximo passo, a gente vai estudar agora a base do desenho. As bases de desenho, na verdade, elas são um pouco diversificadas, elas são diferentes, mas tudo isso se contrai em uma única palavra, é o esboço. A base para todo desenho é um bom esboço. E para você saber fazer um bom esboço, você vai precisar ter uma espécie de desenho base. O esboço é praticamente isso, é um desenho base do que viria a ser o próprio desenho. E depois que o desenho ele é todo concluído, aí você arte finaliza ele. Eu vou explicar para vocês agora como funciona praticamente esse desenho base, como vocês devem agir, como vocês devem pensar para conseguir fazer esse esboço. Eu trabalho praticamente nessa mesa aqui, que fui eu que criei. Eu peguei uma mesa antiga de escola, aquelas carteiras de escola mesmo, ela estava para ser jogada fora, estava com as pernas quebradas. Eu dei um acabamento nas pernas dela com Durepox e peguei esse tampo de uma estante velha que haviam jogado fora. Então eu reciclei tudo, coloquei uns suportes atrás e ela ficou com essa inclinação aqui para poder trabalhar. Você pode ver que ela é um pouco maior do que o normal, né? Ela é um pouco maior, mais larga, e isso dá para trabalhar bem, digamos, conforme você for fazer qualquer tipo de coisa. É importante que você tenha sempre um local para você poder apoiar, para você poder desenhar bem e para você ter uma visão maior e mais ampla sobre a situação. Se não tiver, trabalha mesmo na mesa da cozinha de casa, tenta trabalhar em cima de uma prancheta, daquilo que te der um melhor apoio no momento. Eu costumo levar até mesmo prancheta para os lugares, eu ando com um bloco de desenho para fazer rascunho, sketch, aonde for que eu esteja e que tenha inspiração em alguma coisa que eu queira desenhar. Mas enfim, eu vou tentar fazer na verdade uma gravação boa, porque é meio difícil colocar a câmera aqui para gravar, colocar o celular para gravar com um suporte e eu ainda consegui explicar como que eu faço, mas vamos tentar. Se você optar por fazer o desenho da forma como eu falei aqui na mesa, verifica se você deixa a folha mais presa do jeito que essa aqui tá. Se você deixar ela na verdade folgada, né, ela vai ficar com esse espaçamento e isso aqui não é bom para o desenho. Ele vai acabar, na verdade, causando um problema porque tem ar debaixo, né? A folha não está bem presa. Eu deixei dessas duas formas para vocês verem mais ou menos como é que funciona e o que vocês devem evitar. Também deixei assim porque não fazia tanto problema, já que eu já havia feito os desenhos que eu precisava aqui na folha. De fato, para a gente fazer um bom desenho, o que a gente precisa? A gente vai precisar fazer um esboço. O esboço, ele lida, na verdade, com formas simples. E essas são as formas mais simples que você vai encontrar: retângulo, quadrado, triângulo e círculo. Com essas formas, você consegue fazer diversos desenhos. Então, lembra quando eu falei lá atrás, quando você precisava fazer o exercício da memória muscular, onde você tinha que fazer diversos traços, e você tinha que fazer também as formas, e você tinha que fazer diversos tipos de treinamento até você chegar? Então, você vai aplicar dessa forma aqui. Depois de você já ter treinado isso aqui, quando for para você treinar agora o esboço, você vai fazer isso aqui. Esboço, ele vai ser um desenho rápido. Então, quando for para você desenhar, você vai ter que fazer todos os traços rápidos, de maneira eficaz, né? E que você tenha a visão do que você está fazendo. Então, praticamente assim, vamos supor que você precisasse fazer um triângulo. Aí, o triângulo ele vai ser maior do que aquele que a gente estava fazendo antes, que ele é pequenininho, certo? Só que a base vai ser a mesma. Você vai pegar e você vai ter que fazer o desenho de um triângulo. Tenta tracejar rápido e aí você tem a base. Você não vai se importar se ele está reto ou não, porque isso aqui é só o esboço. Você depois vai dar o ajuste que você precisa nele certinho, beleza?
Eu tenho esse objeto aqui em casa que eu não sei exatamente o que é, na verdade é assim, é uma bola de sinuca, né? Que ela é de uma memória de um momento da minha vida. E eu tenho esse... Não posso dizer que é um tubo de ensaio, não sei exatamente o que é. Eu tenho 2 desses aqui, é algo que você usa em química. Foi uma pessoa que me deu ele, na verdade. Eu deixo ele guardado porque eu gosto, eu queria colocar alguma coisa dentro dele, mas eu vou usar ele hoje para vocês terem uma noção do que se trata. Dessa forma, ele tá... a bolinha, e ele tá tipo apoiado aqui assim. Então a gente vai lidar com isso aqui, a gente vai tentar fazer essa imagem. Se fosse pra gente ver num esboço rápido, como que ele teria, a gente tem essa imagem aqui. Aí você tem mais ou menos toda a base do jeito que o desenho é feito, tá vendo? Você tem aqui, por exemplo, o tracejado de onde foi, você tem o círculo, né, que seria a bolinha, você tem o cano do objeto, né, da garrafa de vidro, e aí você precisa chegar nisso. O esboço simples, com todas aquelas formas que a gente apresentou antes, ele sairia assim. Você praticamente teria que fazer algo rápido, você vai trabalhar, você vai identificar as formas, né, porque você vê praticamente que a base dele, ele é como se fosse achatada, depois ela teria como se fosse um triângulo, e aí você identifica que ele tem essa parte cone, mas que a gente pode identificar como se fosse um retângulo que está em pé, e o círculo em cima. Vocês viram como todas as formas elas são utilizáveis? Da mesma forma, a gente também vai trabalhar para a gente fazer o esboço. E nessa pegada, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, de início, os traços, né? Que seria o retângulo. Depois a gente faria um triângulo. A gente tem outro retângulo logo depois. E aí a gente desenha o círculo na parte de cima. Isso é um esboço rápido para você chegar ao desenho. E depois você iria apagar, você ia fazer todas as delimitações e você ia ter praticamente esse tipo de desenho aqui. Levando em consideração que, é claro que ele está com erros, ele não está simétrico dos lados, porque foi só um trabalho rápido que eu fiz aqui para mostrar para vocês como que funcionaria e para vocês terem a ideia de como que vocês precisam fazer para ter um esboço rápido. Por que é importante que vocês façam isso? Porque praticamente assim, se você pretende fazer quadrinhos ou você pretende fazer qualquer outro tipo de desenho, muitas vezes você vai fazer uma espécie de composição artística. Nessa composição artística vão ter outras coisas, vão ter cenários, vão ter diversas coisas dentro do desenho. Então você precisa treinar e fazer todos os outros objetos de forma certa. E para você fazer tudo isso, não importa qual seja o desenho que você vai fazer, você vai precisar do esboço, você vai precisar fazer a base dele. Então, para que você consiga fazer tudo isso dessa forma, é bem condizente que você consiga pegar o esboço para fazer direto e sempre use o esboço para desenhar. Ah, mas eu vi um cara famoso que ele fez o desenho, por exemplo, do Naruto lá, o Kishimoto, eu tava vendo ele desenhar em tal lugar, ele não faz assim. Gente, vocês têm que levar em consideração que todo desenhista, ele começou com uma base. Todo desenhista, ainda mais na vertente do mangá, é um cara que ele desenha muito, mas eu não tô falando muito sendo, digamos assim, pouco o tanto que eu tô falando. O cara desenha muito mesmo. Eu ainda vou fazer um vídeo pro canal para que vocês entendam como que é o dia a dia de um mangaka, para vocês entenderem o quanto que um desenhista de mangá, ele desenha muito na vida toda dele. Então é mais ou menos assim. Ele já tem uma certa habilidade para desenhar aquilo que ele criou. Só que a base para tudo foi sempre a mesma. E em todo momento onde ele precisa fazer uma composição mais drástica, uma composição mais demorada, ele vai fazer dessa forma, certo? Então eu vou ensinar para vocês também mais um truque de uma coisa que é muito necessária para a gente aprender. São as referências. Então a referência praticamente é independente de como você vai desenhar. Se você vai desenhar numa mesa digitalizadora, se você vai desenhar no papel mesmo, todo desenhista ele precisa de referências. Isso é muito importante para que os desenhos eles saiam o máximo perto da realidade que você possa imaginar. Mesmo que não seja a sua vertente você fazer algo muito real, porque, por exemplo, eu acredito que muitos desenhistas eles podem fazer diversos tipos de vertente de desenho, pode ter diversos tipos de profissionalização diferente dentro da área de desenho. Eu não faço realismo, mas é necessário que você aprenda como fazer o máximo perto da realidade um desenho para que ele possa ficar convincente e assim você possa fazer um bom desenho. Então o que acontece? Normalmente as pessoas que têm referência, que hoje em dia elas pegam muita referência na internet, elas guardam a imagem e aí depois elas deixam ali o celular ou o tablet aberto, o computador aberto de lado, né, a tela, a imagem, e eles começam a desenhar.
Há um tempo atrás, o que as pessoas costumavam fazer? Elas guardavam recortes de jornal, elas guardavam recortes de revista, e isso é uma atividade que eu faço até hoje. Eu costumo fazer esse tipo de coisa também. E ela é muito boa, até mesmo se você pegar uma referência, por exemplo, do computador e você imprimir ela fica muito boa pelo fato de que você pode desconstruir a imagem para você entender como você deve fazê-la. Por exemplo, quando você vê essa imagem aqui do carro, você fica imaginando, poxa, mas como é que eu iniciaria esse desenho? Você vai iniciar esse desenho de um carro dessa forma através das partes básicas, da mesma forma como eu acabei de tratar com a garrafa lá de química. Você vai dividir ele através de partes geométricas que você possa assimilar melhor, que estão todas completas dentro desse contexto, e depois você vai simplesmente uni-las e dar o detalhamento necessário. Eu vou explicar para vocês um exercício que ele é muito bom e eu gosto muito de fazer ele. Eu tinha o costume de sempre pegar revistas e fazer esse tipo de coisa, tá mesmo com roupa, para decorar dobra e outro tipo de coisa. Por exemplo, você vai desconstruir o desenho da forma como ele tá. Você vai desconstruir, na verdade, a foto. Você vai pegar uma caneta de uma outra cor, você tem a imagem aqui, e aí você vai começar a fazer o desenho de forma simétrica aonde ela estaria. Você vai usar todos os tipos de formas geométricas que você puder para você poder observar aonde estão essas imagens. Ó. Você tem trapézios, você tem retângulos, você tem triângulos, você tem pirâmides, você tem muitos exemplos de formas aqui dentro. Eu não fiz ainda os pneus, né? Eu fiz mais basicamente todas as formas dele. Depois que você tem isso, fica muito mais fácil quando for para você desenhar, por exemplo, você fazer todo esse tipo de... passar todo esse tipo de informação para o papel, porque seria praticamente, eu sei que ele vai ter esse retângulo na frente, aí depois ele tem um outro retângulo aqui do lado, ele tem como se fosse uma imagem daqui, essa outra aqui, tem essa imagem aqui que ela não é bem um triângulo, e aí você vai desenhando toda a figura que você precisa. Ó. E aos poucos você vê que a imagem que você precisava fazer, você já está tendo um esboço para você fazê-la. Você não precisa fazer esse esboço, eu estou fazendo ele aqui na verdade na ponta do papel, exatamente para vocês verem como funciona. Mas é adequado que você faça o quê? Você desconstrua as imagens que você conseguir através da referência e depois você tente aplicar fazendo esses esboços rápidos em folhas separadas. E depois você dá como se fosse um acabamento cada vez melhor, né, e mais detalhado de todo o restante do desenho. Este é um exercício básico e eu vou deixar vocês aqui, na verdade, na aula neste momento. Então vocês já têm agora o exercício de memória muscular e tem esse exercício de desconstrução para que vocês possam construir um esboço. Então treinem isso e na próxima aula a gente tenta dar um adiantamento sobre mais coisas que a gente pode aprender dentro desse ponto de vista de desenho e tudo mais. Se você curtiu aí, eu espero que você siga o canal, que você siga aí o canal aqui no YouTube. E deixa aí seu like, faz um comentário, faça uma pergunta, faça uma sugestão de alguma coisa, que depois eu tento ver como é que a gente faz. Obrigado por ter seguido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.